Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mais um momento de estarmos em união, em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, orando, bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Venho mais uma vez na dispensação do Espírito Santo de Deus, trazer uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. Porque Deus conhece a nossa vida e Ele tem uma palavra para mim e para você nesse dia, nesse momento. E a palavra de Deus está no livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Louvado seja Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam todos bem-vindos, que o nosso coração esteja como uma terra fértil, uma terra boa, preparada para receber a boa semente que Jesus está a semear nos nossos corações, como uma terra fértil, uma terra boa, para que assim produza através dessa semente que é a palavra de Deus, frutos para a glória de Deus, frutos de arrependimento, fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que através da palavra de Deus nós venhamos a produzir o fruto do Espírito e frutos de arrependimento. Amém? Que a palavra de Deus, ela é mais cortante, penetrante, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela é penetrante, ela entra fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e sentimentos. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós estamos com o nosso coração quebrantado, a palavra de Deus, ela nos faz refletir, nos traz reflexão, nos traz a memória dos nossos feitos, de atitudes erradas, pensamentos errados, palavras que saíram dos nossos lábios, palavras que feriram, palavras que não eram para sair da nossa boca, porque saiu para machucar alguém. E a palavra de Deus, ela vem para nos limpar, nos fazer refletir. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que farei? A palavra de Deus, ela nos faz lembrar, nos traz a memória. E junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencendo. A palavra de Deus é a verdade. E junto com o Espírito Santo há um trabalhar de Deus nas nossas vidas, em que a palavra de Deus, ela traz luz, ela mostra, você errou. O Espírito Santo, ele convence. E a palavra de Deus, ela nos mostra quando nós estamos nas trevas, onde há bagunça, sujeira, onde há aquilo que está quebrado, aquilo que precisa ser consertado. Então, Deus permite essa oportunidade para que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus. O que Deus tem para falar conosco. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que teu coração esteja preparado para ouvir do Senhor
através da minha vida, pela graça e misericórdia, mas é do Senhor aquilo que Deus tem, não somente para a tua vida, mas para a minha vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Jeremias 18, 1-6, e a palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Quando Deus quer falar conosco, a palavra de Deus ela vem aonde nós estivermos. E quantas pessoas, ou às vezes até mesmo nós, queremos ouvir a voz de Deus, estamos tão, às vezes, até desesperados, porque Deus está em silêncio, e vamos buscar profecias, talvez, em fontes que não vêm de Deus, que não vêm de uma água limpa, que não vem de uma água boa, e assim ouvimos talvez aquilo que nós queremos e recebemos um direcionamento que não é de Deus, mas é talvez de uma pessoa que tem uma boa intenção, até quer o meu bem, quer me ajudar, mas não está na dispensação do Espírito Santo. Não é de Deus, talvez é da sua emoção, e por causa da minha emoção, ela usa da sua emoção para me aconselhar, para lançar palavras e direcionamento para a minha vida que não provém de Deus. Por isso que nós temos que buscar uma intimidade profunda com Deus, para buscar ter o discernimento espiritual, o discernimento de espírito, para saber se é Deus que está falando, se é a voz do maligno, ou se é a minha voz, ou seja, o meu querer, a minha vontade. Por isso que nós temos que buscar esse discernimento para saber, essa voz vem de Deus, é Deus que está falando comigo. Quando Deus quer falar conosco, amados, a palavra de Deus, ela vem. Assim como a palavra de Deus, ela vem a Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus estava falando com Jeremias. Deus estava dando um direcionamento para Jeremias. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando Ele está falando, algum propósito tem, alguma coisa Ele quer nos mostrar, uma mensagem,
um direcionamento. Por isso nós temos que estar atentos e nós temos que obedecer à voz de Deus. Nós temos que obedecer à voz de Deus. Deus diz para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus poderia muito bem falar com Jeremias ali onde Jeremias estava. Não precisava descer à casa do oleiro, podia ficar ali no mesmo lugar, no seu comodismo, no seu conforto. Mas muitas vezes, amados, Deus nos tira do desconforto, do nosso comodismo e nos leva a lugares para falar conosco. E a gente às vezes quer, por que Deus não fala aqui? Por que não fala aqui comigo na minha casa? O Deus que está na minha casa, Ele está na igreja. Mas esse trabalho dos irmãos aí, no círculo de oração, eu posso orar aqui? Pode. Mas se Deus nos dá a oportunidade para ir, vamos. Quantos dariam fortunas para poder ter uma oportunidade que nem a nossa? Que talvez está no leito do hospital, está encarcerado e não pode, não tem a oportunidade que nós temos, essa liberdade. E então nós temos que fazer aquilo que Deus nos permite fazer. Jeremias obedece. Tem que sair do comodismo. Está deitado? Tem que levantar. Está sentado? Tem que levantar. Sai desse lugar. Sai desse conforto. Sai desse conforto. Levanta-te. 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 E desce. Quando a gente desce em obediência, Deus Ele mostra. Deus Ele mostra coisas pra gente que a gente não... Antes a gente não entendia, não enxergava. Deus Ele quer, através do seu posicionamento, através desse seu levantar aí, você que está prostrado, você que está prostrada aí, caída, sem forças, desanimado, desgostoso da vida. Porque você foi afligida, porque você está aí sofrendo, foi humilhada, foi traído. Porque não te ajudaram, porque te magoaram, porque te desprezaram, porque fizeram tantas coisas com você. Você está passando por necessidade, a porta se fechou. Talvez você está desempregado, desempregada. Talvez está passando por perseguição, por aflição no teu trabalho, na tua família. Talvez é com essa filha aí. Talvez é com seu filho. Talvez é com o seu esposo ou a sua esposa. Te atormenta. Ou seu esposo que está atribulado. Seus filhos que estão rebeldes aí. Mas sai desse comodismo. Levanta. Não se conforma com a situação. Não se conforma com a situação. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados. Transformados, sabe transformar? É mudar. Sair de um estágio e ir para o outro. Sair de um nível e ir para o outro. Transformar. Transformai-vos pela renovação, renovo. Renovar, ou seja, é um recomeço. É dar um reset. Sabe, dar um reset. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda essa maneira de pensar.
Para de se conformar com as coisas aí, com a situação. Essa enfermidade, essa dor. A gente tem muita facilidade de se acostumar com as coisas dessa vida. Se acostuma com a dor, se acostuma com a situação. A gente se acostuma até com a nossa fé. Até com a nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, a gente se acostuma. Se acostuma a usar máscara, se acostuma a deixar de usar máscara, a gente se acostuma a passar álcool em gel, a gente desacostuma de passar álcool em gel. A gente tem uma facilidade para se acostumar com as coisas e desacostumar. A gente tem muita facilidade, mas a gente não pode se conformar. Não. Está acostumado aí, mas não se conforma não. Se posiciona, porque a palavra de Deus ela veio até você hoje. Aleluia. Nesta manhã e veio a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Kelly, a Lia, ao pastor Roberto, paz do Senhor Jesus, os irmãos, que Deus abençoe. E veio a palavra do Senhor. Você que entrou aí nessa transmissão, nessa live. Mas entenda. É porque eu quis. Entenda que tudo que acontece debaixo desse céu, acima do céu também, tudo que acontece é com a permissão de Deus. Até o adversário da nossa alma, ele se submete a Deus. Se Deus não permitir ele tocar, ele não pode tocar. Se Deus não permitir ele de entrar, ele não pode entrar. Porque muitas vezes o adversário da nossa alma entra em lares cristãos porque há brecha. E Deus, ele não pode ir contra a palavra dele. Deus, ele é fiel. Ele é fiel em todo o tempo. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então, se a pessoa ela dá brecha, ela erra, ela desliza, ela cai, ela escorrega na obediência, ela vacila, ela deixa de vigiar, ela mesma dá legalidade. Ela não precisa falar com seus próprios lábios ou escrever um cartaz para os espíritos malignos. Pode entrar na minha vida, pode entrar na área financeira, pode entrar na minha área conjugal, pode entrar na minha vida, no meu lar, na minha casa. Não precisa dizermos com voz audível ou escrever uma plaquinha falando para Satanás, pode entrar para fazer o que você vem para fazer, roubar, matar e destruir. Não precisa. O adversário da nossa alma, ele anda ao redor, bramando como um leão a quem possa tragar. Por isso que Deus diz, sede sóbrios e vigiai. Porque o adversário anda ao derredor bramando como um leão. Ele brama, ele ruge como um leão. Mas se nós estamos sujeitando a Deus e resistindo ao maligno, ele fugirá de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da proteção do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, humilhai-vos. Desce. Se posiciona. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, estamos debaixo, a mão dele está sobre nós. A mão dele está sobre nós. Ou seja, eu me sujeito, eu me humilho, eu me submeto a obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Eu não posso me exaltar,
Porque aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abaterá. Mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus exaltará. Deus levanta, Deus honra. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo, que tempo? O tempo de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tem um tempo certo para Deus honrar a sua fé, a tua obediência. Então não se precipite aí com as suas emoções, com seus achismos. Não se precipite. Há um tempo determinado por Deus. Há o tempo de Deus te levantar, te mostrar, te honrar, te entregar, abrir essa porta, te curar. Há um tempo determinado por Deus. E quantas pessoas estão abortando a promessa? Quantas pessoas estão abortando a bênção de Deus, aquilo que era para chegar para você? Assim como uma fruta, um exemplo, uma manga. Uma manga verde, ela não tem o mesmo sabor de uma manga madura. Tem que esperar o tempo. Ah, mas eu gosto da manga madura, então tem que esperar o tempo. Eu só como manga madura, então vai ter que esperar. É assim. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Ele é sabedor de todas as coisas. Nós temos que esperar o tempo dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele. Ou seja, eu tiro de mim. Isso que está comigo é meu. Eu tiro de mim, lanço sobre ele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É toda. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus com ação de graças. Lança sobre ele, lança. Tira de você essa angústia, essa ansiedade, esse medo, essa preocupação. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado até aqui. Até aqui nos sustentou o Senhor. E se não fosse o Senhor, o nosso adversário já nos teria engolido vivos. Assim diz a palavra de Deus. Se não fosse Deus, a mão de Deus que está sobre nós, se não fosse a poderosa mão de Deus sobre nós, o adversário da nossa alma nos teria engolido vivos. Por isso nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E ser sóbrio, sedes prudentes como a pomba. Simples. Sede simples como as pombas e prudentes como a serpente. Simples, um coração. Você pode perceber que a pomba, ela não é como a ave de rapina, que vai como os abutres. Ela não vai na carne morta. Não. Seja simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. O que é a serpente? A serpente, ela observa. Ela não sai falando de qualquer maneira. Ela não sai rastejando que nem louca, falando que nem louca. Não.
Sede prudentes como a serpente. Você sabe quem é o traidor. Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia que Judas iria trair. Jesus sabia que Judas ponhava a mão na bolsa para pegar aquilo que não era dele, para roubar o dinheiro que entrava no ministério de Jesus. Estava pondo a mão naquilo que não era dele. Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia que Judas iria o vender por 30 moedas de prata e o sinal seria um beijo. Por isso que isso nos mostra que nem todos aqueles que nos abraçam, que nos beijam, que convivem conosco, são de confiança. Nem todos aqueles que convivem, que sentam à nossa mesa, são de confiança. Judas sentava à mesa com Jesus. O que Jesus fazia? Tratava ele e chamava ele de amigo. Jesus servia Judas. Jesus servia Judas. Porque Jesus era falso? Chamava Judas de amigo? Não. Porque no coração de Judas, Jesus era uma oportunidade para ele ganhar um dinheiro. Ou seja, ele via Jesus em uma oportunidade para ele se beneficiar através de Jesus. Ou seja, eu tenho interesse em Jesus. Eu não amo Jesus. Eu tenho interesse naquilo que ele me dá, naquilo que ele pode fazer por mim. E em qualquer momento eu posso vender ele vender minha amizade, vender meu companheirismo, vender a minha sinceridade aqui até um certo ponto por 30 moedas de prata. Eu posso vender minha reputação, eu posso vender minha salvação por 30 moedas de prata. Quantos estão se vendendo? Quantos? E se a gente não vigiar, a gente pode entrar nesse canal que nos leva à perdição. Quantos estão negociando os seus valores por tão pouca coisa? Estão destruindo as suas próprias vidas, famílias por tão pouco. Sabe por quê? Autossuficiência, orgulho, ganância, egoísmo. Só pensam em si, como Judas. Mas o nosso maior exemplo, amados, o nosso maior exemplo é Jesus. Maior exemplo de servo. Jesus, o maior exemplo de humildade, de santidade. Jesus, ele sabe quem era Judas, que Judas iria trair ele, iria vender ele com um beijo. Não era com um empurrão, não era com uma paulada, não, era um beijo. E às vezes dói mais a falsidade de uma mentira encapada com a verdade, mascarada com a verdade, do que a própria verdade, né? Por isso que Deus os traz aqui,
com essa palavra em que o povo de Israel estava vivendo aquilo que semeavam, passando pelos estreitos, quando o rei governava, um rei bom governava, as coisas melhoravam, mas quando o rei que não era justo governava, as coisas iam pior, assim, e o povo é levado, né? E o povo tem uma facilidade de se contaminar, nós temos uma facilidade de se contaminar, de ir, como diz, né, na onda dos outros. Ah, porque vai, eu também vou. E porque os outros fazem, eu também faço, porque eu acho bonito. É legal. Esse dia achei interessante porque uma jovem falou: eu não sou católica, mas também não vou na igreja. Nunca fui. Por quê? Porque todo mundo vai. A maioria é da família, então também eu sou. Por quê? Porque ela entra no canal. Ela entra naquilo que onde as pessoas estão indo. Eu também vou também por aqui. Mas ela não quer conhecer a verdade, ela não quer saber o que é, qual o fundamento, qual é a origem, que destino está me levando a isso. Seja em todas as nossas escolhas. Não podemos escolher algo porque as pessoas estão escolhendo. Não podemos fazer algo porque as pessoas estão fazendo. Por isso nós temos que buscar intimidade com Deus. Por isso Deus traz aqui para mostrar para a gente que se a gente está rachado, que na mão do oleiro, o oleiro é Deus. Nós somos o barro, que Ele molda para fazer o quê? Transformar num vaso. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 2, 20. Na casa tem muitos vasos, uns para honra, outros para desonra. Uns para, ou seja, edificar, outro para destruir. Uns para envergonhar, outros para engrandecer o nome de Deus. E um vaso rachado, ele não tem utilidade. Quem vai querer um vaso rachado? Não serve, não dá para, não mantém o líquido dentro, não mantém azeite dentro. Por isso que nós não podemos estar rachados, com rachaduras. Deus, Ele molda o nosso caráter, Ele refaz. Quando o nosso caráter está rachado, quando algo em nós está rachado, talvez em alguma área da nossa vida está rachado, Ele nos refaz. Se nós estivermos na mão do oleiro, porque se nós não estivermos na mão do oleiro, eu posso viver a minha vida da maneira que eu quero. Você pode viver a tua vida da maneira que você quiser. Nós podemos viver a nossa vida da maneira que nós quisermos. E aí assim, eu faço, eu mando, eu desmando, eu tenho, eu não dou, eu sou assim. É meu e pronto, acabou, eu faço o que eu quero. O dinheiro é meu, a vida é minha, a roupa é minha, as coisas é minha, a casa é minha. Eu mando e eu desmando. E aí,
quando acontece isso, nós vamos fazer nossas próprias escolhas e vamos caminhando para o abismo, já na lama, e um abismo leva a outro abismo, e se lambuzando cada dia mais, atolado na lama. Como que é ruim caminhar na lama, né? Caminhar na lama é caminhar pesado, sabe? Além de se sujar, parece que não rende. Você anda, parece que não vai. Fica patinando, né? É assim. Por isso que Deus vem com essa palavra para nós nesta manhã, para nos mostrar que nós somos como barro. Temos que estar maleáveis e na mão do oleiro, ou seja, deixar Ele nos moldar conforme Ele quer, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deixe o oleiro trabalhar na sua vida. Não queira fazer a sua vida da forma que você quer. Aquele que semeia na carne colherá corrupção, diz a palavra de Deus. Mas aquele que semeia no Espírito colherá vida e paz, vida eterna. Vive uma vida de justiça, de vida, paz, alegria, ainda que em tempos difíceis, onde há talvez momentos de aflições, mas tem paz no coração, consegue passar. Não sai aí xingando Judas, não sai aí batendo boca com Judas, não sai aí falando: Judas, você vai me trair, Judas, você está fazendo coisa errada. Não sai difamando Judas. Sabe por quê? Porque Judas é importante. Não reclama do Judas, não, do traidor. Sabe por quê? O falso Judas, ele é importante para o teu propósito. Judas era muito importante para o propósito de Jesus. Judas tinha um papel para cumprir ali, levando Jesus para o seu propósito, para a cruz. Então não reclama se Deus tem permitido Judas aí na tua vida, agindo com falsidade, com mentira, sendo cínico, falso. Assim como ele disse lá, quando a mulher Maria veio e quebrou um vaso de alabastro ali, derramou um nardo puro, e ele fala: mas que desperdício, podia ter vendido esse nardo puro por 300 denários e dado aos pobres. Mentira, mentiroso. Porque Judas, ele não tem um coração com amor fraternal, não pensa no próximo. Ele é egoísta, só pensa nele. Ele só quer para ele. Ele quer para ele. Então, Judas, ele não quer dividir. Ele tem dó que divide. Ele tem dó que aquela mulher, Maria, derrama o nardo puro em Jesus. Por quê? Porque os olhos de Judas não estão em Jesus. Está nas coisas dessa vida. Está nas coisas da terra. Por isso que Jesus fala da parábola do... Por isso que Jesus fala do jovem rico. O jovem rico chega e: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus fala: você tem que obedecer os mandamentos, né? Mas os mandamentos eu faço. Eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não faço as coisas assim. Aí Jesus diz: você não adultera, né? Não rouba, não mata. Tá bom. Mas tem uma coisa.
vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Falta isso. Você consegue fazer? Ele não conseguiu. Não conseguiu porque o coração estava servindo a mamão, as riquezas. O coração estava pegado nas coisas da terra. E aqueles que estão como uma terra onde há muitos espinhos, aonde a semente, a palavra de Deus entra nessa terra no coração, quando o meu coração está nos cuidados dessa vida, a semente que Jesus semeia, a palavra de Deus, quando eu vou na igreja, quando eu ouço, né, ela não frutifica. Ela não frutifica. Os espinhos dessa vida abafa aquela semente. Ela abafa. Talvez a semente pode germinar. Eu posso até estar alegre pela palavra que eu ouvi no culto, né? E germina e cresce um pouquinho e até persevera por um tempo, uma semana, um mês. Mas os cuidados dessa vida fica infrutífero. Abafa. Não consegue gerar fruto. Por isso nós temos que deixar Deus nos refazer. Ele quer nos refazer nesta manhã. Jesus, Ele quer nos moldar como vasos de honra. Vasos para honra, não vasos para desonra, para vergonha, não. Talvez até a intenção pode ser boa para honrar, mas vai lá na frente envergonhar, vai desonrar. Então é melhor deixar Deus tirar as máscaras. É melhor confessar: Senhor, ó, tô aqui, mostrar, ó, minhas feridas são essas. Desarma. Mostra aí, ó, tô aqui, Senhor, tenho isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, tá aqui, ó. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio em ti, sei que tudo o Senhor fará. É deixar Ele trabalhar. Não conforme nós queremos. Deus é justo. Qualquer momento Deus ele vai revelar. O próprio Judas ele vai se revelar. Ele mesmo se revela. Você não precisa sujar o seu coração com sentimentos de maldade. Não. Você vai fazer o bem, você vai ajudar. O próprio Judas ele se revela. Deus mostra. Qualquer momento, pode passar dias, meses, anos. O próprio Judas ele se revela. Então, confie em Deus, deixa Deus te moldar. Não se preocupa com Judas, com o traidor, com aquilo que está falando, com aquilo que está criticando, te perseguindo. Não te preocupa com a tua necessidade. Não te preocupa com as coisas dessa vida. Não te preocupa com o que está por vir, com as enfermidades que estão por aí. Tudo isso já está escrito aqui. Tudo isso já está escrito. Não é novidade. Não é novidade. Só os detalhes, os acontecimentos, que alguma coisa, né, vem ali diferente, mas não é novidade. Está tudo aqui escrito. Por isso que aqueles que estão na palavra de Deus não são enganados. Não são confundidos. Aqueles que vivem diariamente uma vida com Deus, como um atalaia. Ele não é pego de surpresa. O atalaia ele fica à torre de vigia. Ele olha de longe. Ah, tá tramando, né? Tá vindo, né? Com os seus aliados, com as suas armas. De longe tô te vendo. De longe tô te vendo. O que você tá tramando. Entenda que Deus mostra.
Aqueles que têm uma intimidade com Deus, Deus mostra. Sabe o que Deus mostrou para Eliseu? Além de Deus mostrar para o profeta Eliseu o que o rei assírio fazia nas suas câmaras de dormir, tramando contra o povo de Deus, Deus mostrava para Eliseu. Deus, ele mostrou para Eliseu o que Geazi fez. Geazi, ele mentiu para o profeta. Geazi, ele comia, ele vivia com o profeta Eliseu. Trabalhava junto ali, convivia junto, caminhava junto com o profeta Eliseu. Mas quando chega Amã, com aquele com aquele monte de oferta para dar, de vestes, de coisas para dar para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu não recebe. Não quero não. Você foi curado? Tá bom, então segue essas coisas aí, pode levar embora, não quero nada não. E ele vai embora e o profeta o Naamã assim também o Amã. Eu falei o Amã, mas o Amã também é treva. O Amã, ele se enforcou na sua própria forca, que ele preparou para Mardoqueu. Mas Naamã estava voltando com as suas ofertas, que Eliseu não quis, e Geazi como Judas. Ai, que desperdício! Que desperdício! Eliseu, o profeta Eliseu não quis aceitar. Ai, saiu correndo atrás de Naamã. Olha o perigo, agindo na carne. Vai lá e mentiu para Naamã. Ah, tem 2 jovens lá, você não pode dar 2 vestes, umas coisinhas aí? Ah, tá bom. E Naamã deu, né? Aí Geazi volta, guarda na sua casa, ele guarda, ele esconde, né? Porque quem tá leproso por dentro, ele mente. Por fora, nossa, é uma benção. Por fora é muito legal, ele é muito gente boa, ele é muito usado por Deus. Nossa, anda com o profeta, ele caminha, ele tá junto do profeta, ele vive junto com o profeta Eliseu. Isso é gente boa, Geazi. Mas ele escondia a lepra, que simboliza o pecado dentro. Sabe, estava incubado. A qualquer momento, uma oportunidade. O pecado incubado, a oportunidade. As pessoas, elas se revelam. Pode passar dias, meses, anos, até 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. A pessoa se revela quando você dá poder a ela, ou quando você tira o poder dela. Aí ela se revela. Aí aquilo que estava incubado, ela não aguenta. Ela expõe. Ela extrai. Sabe quando a azeitona é espremida, a oliva é espremida, ela transforma no azeite. Ela extrai o azeite. A uva, quando é espremida, ela extrai no suco de uva. Então, aquilo que tem dentro, quando aperta, ou quando dá poder, ou quando tira o poder, aí ela extrai o que tem dentro. Não é novidade. Mas a pessoa mudou. Não, ela só mostrou quem ela era dentro dela, o que ela sempre foi. Não é, ela mudou agora, ela é tão boazinha, tão bonzinho. Nossa, ele era tão bonzinho, por que mudou agora? Não, ele sempre foi. Só que não demonstrava. Que talvez nunca ninguém confrontou ele, nunca ninguém confrontou ela. Nunca ninguém deu poder e ninguém tirou o poder. Talvez deu poder, mas não tirou o poder. Então quando alguém é usado para dar poder ou tirar o poder, aí mostra. A pessoa se revela quem ela é.
é extraído dela o seu melhor. E às vezes o melhor que a pessoa tem é a maldade. É o egoísmo, é a avareza, é a ganância. Assim como Geazi. O que Geazi fez? O profeta Eliseu diz: Geazi, onde você estava? Ele falou: não saí daqui, não fui para lugar nenhum. Mentiroso. Foi, ele estava lá. Olha, convivendo com Eliseu e pensando que Eliseu não sabia. Não, Eliseu não foi lá, não tinha uma câmera. Lá não tinha câmera naquela época. Como nos dias de hoje, não tinha câmera. Não tinha celular. Não tinha filmadora. Tinha o poder de Deus que estava sobre Elias. Assim como opera hoje, através do Espírito Santo de Deus, em nós, dentro de nós. E Eliseu disse para ele: onde você estava? Ele falou: não estava em lugar nenhum, não foi para lugar nenhum, estava aqui. Ele falou: Geazi, você pensa que meu coração não foi com você? Você pensa que eu não vi você? Você pensa que eu não vi que você foi lá no Naamã? Você pegou isso, isso, isso e isso? Olha só que Deus revela. E Deus revela até o dia de hoje. Deus revela, Deus mostra. Quando Deus quer mostrar, Ele mostra até o que a pessoa está pensando. Sabia? Quando Deus quer mostrar, Ele mostra. Quando Deus tem intimidade com alguém, Deus Ele mostra até o que a pessoa está sentindo, o pensamento, a intenção dela, as mentiras dela. Deus Ele mostra. Jesus sabia das mentiras de Judas, mas Jesus ia lá, lavava o pé dele, amigo, né? Chamava ele de amigo. Jesus era falso? Não. E talvez Deus tenha mostrado para você aí. E você tem agido com o amor fraternal. Talvez você pode até pensar, porque o diabo ele coloca na mente: você está sendo falso, está enganando a si mesmo, sabe que a pessoa é mentirosa, traíra, sabe que a pessoa é enganosa, é perversa, tem maldade. Mas o que você faz? Você sabe, você trata bem, porque nós só damos o que nós temos. Se a pessoa tem traição, se a pessoa tem desprezo, se a pessoa tem ódio, falta de perdão, desejo de vingança, se a pessoa não tem amor, não tem paz, você dá o que você tem. Se a pessoa está desanimada, deprimida, você vai dar o que você tem. A pessoa ela vai passar para você sua reclamação, sua murmuração. Ela vai dar para você o que ela tem. Ela vai extrair dela o que ela tem. Mas você, como uma mulher sábia, um homem sábio, você não vai absorver aquilo que é ruim. Você vai absorver aquilo que é bom. Então, você retém aquilo que é bom, mas isso aqui não presta, então eu não quero. Você seleciona. Aquele que é sábio, tem sabedoria, ele seleciona bem aquilo que ele vai comer, aquilo que ele vai ingerir, aquilo que ele vai absorver para a sua vida. Eu posso escutar, mas não absorvo. Ela tá dando conselho para mim? Tá bom. Tá bom. Mas eu não vou fazer. Você não vai fazer. Porque bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem a roda dos escarnecedores, mas que tem prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja estação própria frutifica, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperar em todas as obras das suas mãos? Então não fique aceitando conselhos de ímpios, pessoas que não estão em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus não é para a igreja somente, não é apenas ir para a igreja, fazer uma reza, uma oração. Não é, isso não é estar em comunhão com Deus, fazer só isso. Ter comunhão com Deus é estar em obediência à palavra de Deus, é amar, é perdoar, é ajudar quem te feriu, é orar por aqueles que te perseguem, é ajudar aquele
que tentou te matar, que tentou te destruir. É você amar aqueles que te odeiam, é você ter paz com aqueles que não têm paz com você. Só que isso é difícil, né? Porque mexe aqui, ó, no ego, no eu. Confronta o nosso eu. E para a igreja é fácil. Dar dízimo, oferta é fácil. Fazer campanha é fácil. O que é difícil? Aqui, ó. Confrontar isso aqui, ó. O meu eu. O meu ego. O orgulho. A autossuficiência. Isso é difícil. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É isso. Que é difícil, é o confronto aqui, ó. Por isso que Deus traz aqui essa palavra para nos confrontar, porque Ele quer fazer de novo. Ele quer fazer de novo. Ele quer mudar, Ele quer renovar. Ele quer transformar. Ele quer restaurar. Refazer, começar do zero. É o novo nascimento. Não é o novo nascimento como Nicodemos pensou, voltar para o ventre da mãe. Não, é o novo nascimento, ou seja, nascido em Cristo Jesus. Talvez você errou lá no passado, você pecou, você fez coisas nojentas, desagradáveis, pecados aí, abomináveis, nojentos, perante os olhos de Deus, perante os olhos dos homens. Mas você se arrependeu? Se arrependeu? Você foi regenerado, você aceitou Jesus, se arrependeu? Então você é uma nova criatura. Você pediu perdão pelos seus pecados, reconheceu os seus atos errados. Então você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Sabe, quando nós aceitamos Jesus, aquele passado sujo que você fez ficou para trás. Sabe, foi apagado, como você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Quando você estava no tempo da ignorância, é uma coisa. Mas a partir do momento que você aceitou a Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida, e Ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Vão tentar te acusar. Ah, porque fez isso? Agora aí virou crente. Tá falando de Jesus, tá falando de Deus. É porque não conhece ainda o amor de Cristo. Quem fala isso, quem acusa, nunca acessou. Nunca acessou. Ela pode até ir até um certo nível, mas ela nunca acessou o amor verdadeiro. Não está arraigada no amor de Cristo. Não está arraigado no amor de Cristo. Não entende o perdão de Deus. E quem não consegue perdoar não pode ser perdoado. Isso é bem claro. Então por isso, Deus Ele nos molda nesta manhã. Sabe para quê? Para que nosso coração seja mais limpo. Seja limpo. E assim como Davi disse: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não retire de mim a tua presença. A presença de Deus é importante. É a mais importante na nossa vida. Perca pessoas. Perca dinheiro. Perca trabalho. Mas não perca a presença. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Cuidado. Cuidado. Deixa Ele te moldar. Ele é o oleiro. Eu preciso encerrar. Meu horário já deu. Eu tenho que buscar meus filhos. Mas nós vamos orar ainda. Deixa o oleiro te moldar nesta manhã. Ele trabalha a cada dia conosco. E Ele fala conosco a cada dia da forma que Ele quer. O Espírito Santo, ele tem liberdade aqui. Porque
Eu falo para o Senhor, se for para mim entrar nessa live e falar daquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu estou sentindo de mim, que eu não entre. Até para me pegar no microfone, para me pregar a palavra de Deus, eu falo, Senhor, se for para mim falar da minha carne, do meu eu, se não for o Senhor comigo, se não for a tua presença a falar pelos meus lábios, que eu não suba, que eu não pegue naquele microfone e que eu não entre nessa live. Que tudo seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele trabalha, ele age de forma diferente, porque ele sabe como está o nosso dia hoje, como nós acordamos, o que nós temos passado, qual as nossas batalhas, o que nós temos que enfrentar aí pela frente. Ele sabe, ele sabe. Então não reclama, não murmura, não fique indagando a Deus, somente se submeta à vontade de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo Ele te exalte. Deixa Ele te moldar da forma que Ele quer. Para de fazer da forma que você quer. Para de fazer do seu jeito. Seu jeito dá errado. Pode dar certo para você, que às vezes não quer enxergar. Talvez pode dar certo para você, que você está mexendo, você tá satisfazendo o seu ego, a sua vontade. Você pensa que você está fazendo certo. Tem pessoas que creem na sua própria inverdade. Tem pessoas que ela acredita que a própria mentira dela é verdade. É assim. Mas a palavra de Deus, ela vem como luz para abrir os nossos olhos, nos mostrar a nossa sujeira, os nossos pecados, as nossas quedas, nossas falhas, nossas faltas. A palavra de Deus, ela vem e nos mostra. E o Espírito Santo de Deus, ele vem convencendo para nos limpar pela água, a água que nos limpa, que nos lava, a água que molha o barro, para deixar ele molinho, maleável. Amém? Vamos orar? Eu preciso encerrar, mas vamos orar. Você que tem seu pedido de oração, coloque o nome nos comentários, que depois estarei anotando cada pedido de oração no caderno de oração, para estar orando diariamente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Deus santo, te adoramos, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, mais uma vez, mais um momento, trazer a memória, a tua palavra, os teus feitos. E o Senhor vem a nós a sua palavra conforme tu queira, assim como o Senhor vai a Jeremias. O Senhor nos faz levantar, despertar, sair do comodismo e ir lá, descer e ver como que o Senhor trabalha. E assim, o Senhor abriu nossos olhos, o Senhor abriu nosso entendimento nesta manhã. E eu creio que o Senhor falou de uma maneira toda especial a cada um nesta manhã e a cada um que vai ouvir dessa transmissão, Senhor. Seja qual dia for, seja que horário for, eu creio porque a tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela vai fazer efeito. E eu creio que através dessa palavra, Senhor, dessa semente, muitos frutos, Senhor, serão produzidos para a glória do teu santo nome. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito. Eu creio, nós cremos, Senhor, no teu poder. E nós pedimos, Senhor, ó Deus, venha, conforme a tua vontade e teu querer, que o Senhor venha curar enfermos na mente, enfermos no físico, nas emoções, na vida espiritual. Pai, tu podes todas as coisas. Eu não sei o que essa pessoa que está aí precisa, mas tu sabes. Que o Senhor venha nesta manhã agindo com poder e autoridade, dissipando todo o poder das trevas, dissipando, neutralizando toda a fúria do maligno, toda a ferramenta preparada do maligno que vinha contra essa vida.
Que o Senhor venha a tirar, que o Senhor venha a quebrar, queimar todo o mal, todo espírito maligno que estava assolando, que estava oprimindo, que estava fazendo com que essa vida estivesse duvidosa, irada, magoada, trazendo sentimentos impuros, pensamentos impuros. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai ajudar essa pessoa a ser guiada, não por ela mesma, pelos seus pensamentos, pelos seus planos, mas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Nós cremos, ó Deus, que através dessa bênção espiritual, bênçãos materiais e físicas, bênçãos do Senhor, o Senhor agirá, manifestando da Tua glória, do Teu poder sobre o Teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, assim eu oro, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se puder, você que chegou agora, volte e receba de Deus tudo aquilo que Ele entregou para nós nesta manhã. Amém? Ouça com atenção aquilo que Deus tem falado conosco para este tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.